assim, nós estamos hoje, vamos conversar, meu nome é Eduardo Santos. Vou ficar com vocês nessa segunda parte aqui da nossa conversa. Eu costumo dizer que a gente não é palestrante, a gente é expositor da doutrina, estudiosos, buscando o melhoramento de vocês. Mentira, buscando o nosso melhoramento. O papo que a gente vem aqui falar para vocês ouvir é balela. A gente vem aqui falar para ver se a gente aprende, que é o mais difícil, é a gente aprender. Então a gente vem para cá para tentar, e os humanos botam a gente aqui porque nós somos os mais necessitados. Por isso que nós temos que estudar mais, temos que ver várias vezes a mesma coisa. Vocês vêm aqui algumas vezes, escutam uma parte e já aprendem, a gente não aprende. A gente tem que ficar ouvindo várias vezes. Quando o Sr. Roberto falou antes que é difícil para ele, às vezes, fazer, mas ele tenta, é exatamente isso, a gente tenta. E é por isso que a gente vem de novo. E aí pega lá a escala, tem que palestrar de novo. E de novo esse tema. Por que será? Porque tu não aprendeu ainda. Vai ter que ouvir de novo as tuas próprias palavras para ver se tu aprende. Escuta a tua e ainda escuta do colega para ver se toma um choquezinho de realidade. Isso tudo é a construção de cada um de nós. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre preces pagas. E o que seria prece paga? Quando Jesus instruiu, lá no passado, quando ele veio aqui nos ensinar, quando ele instruiu os irmãos que não cobrassem por aquilo que eles receberam de graça, ele queria nos mostrar que tudo aquilo que Deus nos dá como dom, vejam bem, dom natural de Deus, nós não devemos cobrar dos outros. E as nossas preces, ou a nossa forma de nos expressar e de conversar com Deus, já foi motivo no passado de muita receita financeira para muita gente. Se cobrava para fazer prece para o outro. Se cobrava para orar pelo outro. Lá na antiguidade, quem tinha dinheiro não rezava. Pagava para os outros rezarem. Então vê assim, eu chego lá, tenho lá meus R$500, vou dar meus R$500 para o seu Roberto, ele vai fazer a oração para mim e eu estou tranquilo. Estou resolvido porque ele fez a oração, agora se ele já pediu para Deus para me ajudar, Deus vai continuar me ajudando e eu estou quite com aquilo que eu precisava fazer. E aí Jesus teve que vir até aqui, para ver como a gente está tentando aprender ainda há muito tempo. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. Jesus teve que vir até aqui, dizer para nós que isso não podia acontecer. Que isso, na verdade, não tinha valor nenhum. Na prática, não tinha valor nenhum. Pagar para alguém orar por nós não tem valor nenhum. Assim como simplesmente orar para cumprir uma regra não tem valor nenhum. Se nós formos parar para fazer qualquer tipo de oração por obrigação, não façamos. É bem melhor. Vamos pelo menos estar sendo honestos. Certo dia tinha um rapaz aqui, quando terminou a palestra, ele veio conversar comigo e falou assim: pois é, a minha mãe falou que eu tenho que orar todos os dias, 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu falei, que bom, a mãe é sábia. Ele disse, pois é, mas aí eu fico rezando aquelas orações lá, falando um monte de coisa, eu não entendo nada do que eu estou dizendo. Eu disse, não, tu não está fazendo oração. Tu não está rezando. Está repetindo as frases. O que isso está importando para ti? Nada. Está cumprindo uma determinação de alguém sem fazer o básico de qualquer oração, de qualquer prece. O básico de qualquer prece, e independente do que vai se pedir, se agradecer, se exigir, se xingar, se brigar, é conexão. E conexão não se atinge falando palavra bonita, gente. Quando a gente está fazendo uma prece para receber, como a gente teve agora há pouco do Sr. Roberto aqui para receber o passe,
Não importa se as palavras que ele usou eram bonitas, se não eram, se eram palavras. Era aquilo que ele estava sentindo que deveria dizer no momento, do momento que estava acontecendo aqui. O que mais importa numa prece é que ela tenha conexão com o coração. Que ela saia daqui de dentro, não daqui da boca. Simplesmente parar e ficar que assim seja, que assim seja, não surtiu efeito nenhum. O que importa é que a gente se conecte. Como é que a gente se conecta com a espiritualidade? Como é que a gente se conecta com Deus? Como é que a gente se conecta com o nosso Mestre Jesus? Com o coração. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo orar porque eu não tenho tempo para orar. Porque as pessoas transformam a oração num momento que precisa ter tudo perfeito, precisa ter o silêncio geral, o cachorro não pode latir, a criança não pode chorar, eu não sei, eu tenho que dobrar o joelho, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que estar... Oração é conexão. Se agora vocês sentados aí se conectarem com Deus e pedirem ou agradecerem alguma coisa, vocês vão estar orando. Porque vocês estão conectados, vocês estão de coração agradecendo, pedindo, conversando com Deus, mostrando que vocês estão ali de fato. Orar, em primeiro lugar, é estar. Orar estando em outro lugar não existe. Pedir estando em outro lugar não existe. Agradecer estando em outro lugar não existe. Não façam, gente. Sejam honestos com vocês, especialmente. Eu não estou afim de fazer oração, Eduardo. O que eu faço? Não faço. Não está afim, não faço. Mas aí depois eu vou começar a estudar e vou ler o Evangelho e vou ver que lá, quando eu não tiver afim de fazer, é aí que eu tenho que fazer. Tem. Depois a gente vai ver que realmente tem. Mas a gente vai aprender a contornar essa rejeição e de fato se conectar e fazer a prece quando a gente não quiser fazer. Porque estão nos induzindo. Estão querendo que a gente não faça. Estão querendo que a gente não se conecte. A gente vai aprender isso com o tempo. A gente vai se conhecer, o autoconhecimento que o Sr. Roberto falou. E aí, se conhecendo, a gente vai partir para aquilo que efetivamente faz a diferença para nós. Como é que eu me conecto com Deus? Como eu me conecto? Qual é a fórmula certa para se conectar com Deus? Alguém tem a fórmula mágica aí para se conectar? Alguém sabe qual é a fórmula? Não faço a mínima ideia, gente. A fórmula é de cada um. A minha é de um jeito. A de vocês, de cada um de vocês, é de outro. Não existe fórmula certa. Não tem, eu tenho que sentar, cruzar as pernas, descruzar, tenho que me ajoelhar, eu tenho que ficar de pé, eu tenho que estar de olho fechado, eu tenho que estar de olho aberto, eu tenho que estar... Não existe fórmula certa. Cada um de nós tem a sua forma de fazer. Tem gente que consegue se conectar de olho aberto, sentado, conversando e está conectado. Está lá. Pensamento lá em cima, lá no alto. Conectado com o Mestre Jesus, conectado com a espiritualidade, conectado com Deus. O mais importante é que a gente acabe se conhecendo, entendendo qual é a sistemática que funciona para nós. Qual é a sistemática que me faz bem. Como que eu faço para orar que vai me fazer bem? Porque eu trouxe essa questão exatamente de como a gente conduz a oração, porque a gente terceiriza. A gente terceiriza o problema. Entre aspas, problema. Eu vou no centro espírita, eles vão me dar um passe e está tudo resolvido. Eu vou lá, na terça-feira, vou ficar lá um tempo ouvindo o Sr. Roberto, depois eu vou ouvir o Eduardo falar com as baboseiras dele, mas em algum momento eles vão me chamar e vão me dar um passe. E aí está tudo resolvido. O que é isso? Terceirização. Quem vai resolver são os outros, não sou eu. O passe é bom, maravilhoso, gigantesco.
Se a gente pudesse desenhar o que acontece tanto no passe coletivo quanto o que acontece no passe individual, se a gente conseguisse botar isso no papel e desenhar na prática o que está acontecendo naquele momento, é absurdo o que acontece. É fantástico, é lindo. Porém, o que está na atmosfera só vai entrar em cada um de nós se a gente estiver conectado. Só vai transpor a nossa carcassinha aqui se a gente estiver conectado. Se a gente permitir. De nada adianta eu chegar aqui, sentar aqui, ficar sentado 2 horas, receber 2, 3 passes, passe coletivo, ouvir a prece, fazer a prece, receber o passe individual, ser atendido. Se eu estiver fechado, o trabalho é meu. O trabalho é meu. Nós precisamos trabalhar. Quando vocês decidem vir aqui, vocês iniciaram o trabalho. Quando eu falo aqui, estou falando porque a gente está aqui hoje. Poderia ser em outro local. Não estou sendo expresso que aqui é a solução dos problemas do mundo. Não. Estou querendo dizer que a gente resolveu vir a algum lugar para se ajudar. E como eu disse para vocês antes, eu não estou aqui para ajudar ninguém. Eu estou aqui para me ajudar. Poxa, tu vai no Centro Espírita 2, 3 vezes por semana porque tu quer ajudar o mundo. Não, eu quero me ajudar primeiro. Primeiro eu quero me ajudar. E se eu estou vindo 2, 3 vezes por semana é porque eu preciso. Mais do que outras pessoas que vão uma vez. Mais do que outras que talvez vão a cada 15 dias. Mais do que outras que foram uma vez, está tudo bem. Eu costumo dizer, eu vim para cá, para esta casa, pela primeira vez, por um motivo que eu achava que era o motivo, para ajudar uns amigos. Um casal de amigos. Tem que trazer eles até aqui porque eles estavam com um problema gravíssimo na vida deles e eu tinha que trazer eles até aqui. Eu trouxe. Eles vieram, foram atendidos, foram embora, nunca mais botaram os pés aqui. Eu estou aqui até hoje. 8 anos. Aprendendo. Tentando. Como o Sr. Roberto disse, tentando. Errando, tentando de novo. E errando e tentando de novo. Há 8 anos eu venho aqui, mesmo lugar. Eles nunca mais retornaram na casa. Foi eu que trouxe eles aqui? Não, foi eles que me trouxeram. Quem precisava estar aqui era eu, não era eles. Quem precisava se encontrar era eu, não era eles. Na minha cabeça eu estava resolvendo o problema deles. Eles estavam tentando me ajudar a resolver o meu. E hoje eu estou aqui tentando me ajudar a resolver o meu até hoje. Então o que a gente precisa tirar dessa questão da prece ou qualquer outra coisa, qualquer outro atendimento, qualquer outra conexão com a espiritualidade, qualquer outro momento que a gente tenha, é que somos nós no comando. Não são os outros. A espiritualidade nos direciona, ela nos intui, mas o livre-arbítrio é nosso. Na hora de dizer não, é não. Se a gente diz não para tudo que eles estão dizendo para nós estamos dizendo, é decisão nossa. Nós precisamos agir no detalhe, no pensamento. Aí eu estou lá sentado durante o tempo, pensei, vou lá no Centro Espírita hoje. Quer saber, tá frio, né? Lá tem aqueles caras mala, fico falando um monte de coisa que eles não fazem nada. Falo, não fazem a metade do que falam. Eu não aguento eles. Até o Sr. Roberto tem uma voz bonita, mas o Eduardo não dá, é uma voz de taquara rachada. Eu não aguento eles. Eu não vou ir. Decisão de cada um de nós. Tu teve o insight. Tu teve a vontade. Tu pensou em vir. Tu desistiu por quê? Por causa de mim? Eu, aqui, não significo nada. Pode ser o Eduardo, pode ser o Zé, pode ser o Pedro, pode ser o João, pode ser... Eu sou só ferramenta. A espiritualidade está aqui nos usando para conduzir da maneira que tiver que ser. Hoje não era para ser eu aqui. Eu estou aqui por obra do, como eu digo, do revirado espiritual. Hoje nós tínhamos outro colega aqui junto com o Sr. Roberto.
Estava escalado, estava agendado, estava certinho, iria vir conversar com vocês. Talvez não era para ele estar aqui. Talvez era para eu estar aqui. Para vocês poderem conversar comigo, não com ele. Então nós aqui somos o meio. Cada um de nós tem a decisão sobre si, do que fazer, como fazer. Não tem ferramenta pronta. Assim como não tem para a prece, não tem para a vida. Nós não sabemos como vocês têm que lidar com cada situação. Às vezes as pessoas terminam aqui a palestra e nos perguntam assim: eu estou passando por isso, o que eu tenho que fazer? Como é que eu resolvo isso? Boa pergunta. Também não tenho a resposta. Mas talvez eu possa, conversando contigo, te ajudar a tu te conhecer um pouquinho mais. Porque a resposta não está em mim. A resposta está em cada um de nós. A resposta está em cada um. De como fazer, o que fazer, por que fazer. Nós sabemos as respostas. O que acontece é que nós nos escondemos dela. Porque é difícil. É difícil agir. É difícil assumir a gestão da nossa vida. É difícil não colocar a culpa em mais ninguém. Isso é muito difícil. Para nós que estamos engatinhando na caminhada evolutiva espiritual, como é bom quando a gente tem alguém colocar a culpa. E eu errei, mas eu errei porque o fulano me levou. Eu errei, mas eu errei porque Beltrano fez. Eu errei, mas eu errei porque tu errou porque tu errou. Eu errei porque eu errei. Ponto. O primeiro e mais difícil passo para nós todos nessa nossa caminhada evolutiva é assumir uma coisa. Que nós todos temos uma grande dificuldade de assumir. Nós não somos perfeitos. Embora a gente trabalhe e vá trabalhar eternamente para a perfeição. Mas nós não somos perfeitos. Então o primeiro item que a gente tem dificuldade de entender é que a gente vai errar. E aí, por a gente não querer assumir que a gente não é perfeito, a gente não quer assumir os erros. A gente não quer entender que a gente erra. E aí a gente começa a nos boicotar. Primeiro que a gente não se aceita quando a gente erra. Pensem em quantas vezes vocês se perdoaram por algo que vocês consideram grave. E que vocês se perdoaram de verdade. A gente se tolera. A gente não se perdoa. E o Cristo, quando esteve aqui, ele disse para nós: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Aí tá bom, tá fácil, porque eu não me amo, então para amar os outros tá tranquilo. Tudo certo. Não preciso amar ninguém. Para amar igual eu me amo, tá tranquilo, porque eu não me amo. O primeiro caminho do que o Cristo falou é nos amar. É nos entender. É nos aceitar. Somos falhos. Vamos errar. Aceitando ou não o tamanho do nosso erro, nós vamos errar. Estamos em construção. Nós somos uma obra em andamento. Estamos caminhando. Um dia vamos chegar lá no tamanho do nosso humano mais velho aqui, que é bem mais velho que nós, bem mais preparado que nós, bem mais avançado que nós, mas já foi igual a nós. Já foi igual a nós. Já caminhou lá atrás, muito tempo atrás, já teve problema para caminhar, já teve dificuldade para se aceitar. Hoje, está muito na nossa frente. E a gente olha como se fosse um ser extraordinário. Um ET quase, né? De certa forma é um ET, porque não está aqui agora, né? Quer dizer, acho que não. Não sei.
certa forma, tem essa distância que a gente colocou entre nós e ele. Nós não somos iguais. Qual é a diferença? Ele já caminhou mais que nós. Ele já aprendeu mais que nós. Ele já se debateu mais que nós. Vai, Eduardo, agora tu me deixou louco. Tu vai dizer que eu sou que nem Jesus. É, que nem Jesus. Igualzinho. Não que nem esse Jesus que a gente conheceu. Que nem o Jesus lá atrás, quando ele estava ainda caminhando, que nem nós, engatinhando. Nós somos o Jesus nenê espiritual. Engatinhando ali, tentando aprender alguma coisa. Esses somos nós. Iguaizinhos a ele. Por que é bom a gente saber que a gente é igual a ele? A gente sabe que um dia a gente vai chegar lá. Como disse o Roberto, quanto tempo vai levar? Não sei. Para mim, acho que vai levar ainda umas 300, 900, 300 trilhões de encarnação. Mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. O que muda para mim, ou para cada um de nós, ter a certeza de um futuro brilhante, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual? Muda que a gente sabe aonde a gente vai chegar. Isso não quer dizer que eu vou me atirar nas cordas e cruzar os braços. Bom, já que eu vou chegar lá, eu agora vou ficar paradinho aqui esperando chegar o momento que eu vou ser igual. Não, porque parado a gente não vai chegar lá. A gente só vai chegar lá se a gente caminhar. E a gente precisa caminhar com a consciência do que nós estamos fazendo. Nada mais consciente do que nós estamos fazendo do que uma conexão diária com a espiritualidade com Deus. Como é que a gente se conecta com a espiritualidade com Deus? Prece. Oração. E como é que eu faço para orar? Do jeito que eu quiser. Desde que seja com o coração. Seja verdadeira. E todos nós, na maioria das vezes, a gente quando pensa em orar, a gente pensa em pedir. Todos nós, normalmente, quando temos um grande problema, a gente se lembra de orar. Nem que seja aquela oração rápida, do tipo, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, por favor, me acode. É agora. Nem que seja nessa hora, a gente lembra de chamar por Deus, de pedir. Por que a gente lembra muito mais de pedir do que de agradecer? Por que sistematicamente, quando a gente vai orar, a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente não sabe o que a gente tem? Eu sei que eu preciso hoje ficar tranquilo, me sentar aqui na cadeira do CL, me conectar com a espiritualidade, preciso de ajuda para poder conversar ali na palestra, não posso me esquecer daquilo que eu me programei para falar, tenho que estar bem tranquilo, tenho que estar... Por que eu sei de tudo que eu preciso e eu não sei o que eu tenho? Porque eu não preparo para me doar, eu preparo para absorver. A primeira coisa que eu tenho que fazer ao chegar aqui, ao me conectar com Deus, é agradecer. Primeiro, pelo dom da vida, por estar encarnado hoje, por ter esta oportunidade. Porque alguém me emprestou um corpo físico para eu estar aqui. Eu não sou esse corpo, vocês não são esse corpo aí de vocês. Vocês estão nesse corpo, nesse momento, nessa vida, nesse estágio. Nós não somos isso. Isso aqui é um veículo, é um meio para a gente poder passar essa vida aqui. É um empréstimo. Nós vamos devolver. Tudo que da terra vem, para a terra voltará. Nós vamos voltar a ser pó.
Vamos transformar lá em matéria de novo para de nós surgir alguma coisa. Vai surgir alguma coisa do nosso corpo lá na frente quando a gente deixar ele, e depois que ele se decompor, de nós vai ser criado mais alguma coisa. Nós vamos voltar a ser matéria, esse corpo físico. E nós de verdade, nós realmente, onde nós vamos estar? Onde nós aqui vamos estar quando esse corpo se tornar pó de novo? Aí vem aquela questão que a gente aprendeu a vida inteira, né? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Nenhum nem outro, Eduardo, eu vou para o purgatório. Que eu tenho que pagar umas continhas primeiro, tenho que me acertar com alguém, depois eu vou para algum lugar. Se eu for bonzinho lá no purgatório, eu vou ascender para o céu. Se eu for ruinzinho, se eu não melhorar, eu vou para o inferno. Nós vamos estar onde a gente quiser. Nós vamos estar onde a gente quiser. Porque depende de nós. Depende do que nós vamos fazer aqui. De como nós vamos lidar com esta vida aqui. Como nós vamos usar essa vida a nosso favor. Como nós vamos usar essa encarnação para a nossa evolução. Que passo eu estou disposto a dar hoje para melhorar quem eu sou. Quando a gente vai começar a fazer academia, normalmente a gente marca para segunda-feira, né? Normalmente a gente diz assim, não, na próxima segunda eu vou começar. Quando a gente pensa em melhorar como ser humano, a gente também joga para depois sempre. Normalmente a gente faz isso. A gente diz assim, não, depois que eu terminar a faculdade eu vou ser um ser humano melhor. Depois que eu trocar de trabalho, eu vou ser um ser humano melhor. Vai ver depois que eu tiver um carrão. Aí eu vou ser um baita ser humano. Se eu ficar rico, vocês vão ver que ser humano eu vou ser quando eu ficar rico. Vocês vão me conhecer de verdade o dia que eu ficar rico. Aí vocês vão ver que ser humano eu sou. Por que a gente faz isso? Porque a gente está postergando a nossa atitude. A gente está pegando aquilo que a gente tem para fazer e jogando lá para frente. Nós, no nosso estágio evolutivo, a gente adora uma palavrinha que eu não gosto muito, mas que eu uso às vezes. A gente adora procrastinar. A gente adora fazer isso. É da nossa natureza. A gente gosta de deixar para ali para frente. Me deixa aqui quietinho no meu canto, não estou incomodando ninguém. Me deixa aqui, não me atrapalha. Aí vem a vida e dá um solavanco na gente, assim, dá um empurrão daqueles gigantescos. E aí a gente para e pergunta, por que comigo? Porque tu tá parado, pateta. Acorda. Tu não tá vendo? Tu teve opção, tu não quis, tu não fez por ti, eu tenho que fazer por ti, eu tenho que vir te empurrar. Tá parado, não tá fazendo nada. E não é não fazer nada pelo mundo, como muita gente fala. Ah, eu queria mudar o mundo. Que lindo isso, é maravilhoso mudar o mundo. Como eu digo, todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Ué, começa a mudar o mundo ajudando a mãe a lavar a louça. Estou falando que na minha casa eu tenho 3 mulheres, eu tenho que lavar a louça, é óbvio, né? Só eu de homem, só sobra eu para lavar a louça. Se eu não lavar, já viram, sai tomando até não poder mais. Mas é isso, a gente está pensando sempre no macro e a nossa atitude está aqui, no micro. Está aqui, agora, ó. Olhando um para o outro, conversando, batendo papo. Vocês tiveram uma atitude de vir até aqui. Vocês vieram aqui para quê? Para ouvir o seu Roberto, para ouvir o Eduardo? Não, vocês vieram aqui porque vocês queriam alguma coisa daqui. E o que vocês vieram buscar, que vocês saiam com isso daqui. Não importa o que eu falei, se vai ser importante para vocês ou não. Não importa se isso vai mudar a vida de vocês ou não. O que importa é que vocês tenham a consciência de que o que vocês vieram buscar aqui está disponível para vocês. Vocês vieram pegar isso. Peguem isso. Levem embora. Utilizem isso para vocês. Modifiquem a vida de vocês a partir disso. Não porque eu estou dizendo que é bom, até porque eu não sei nada. Não sei nada. Mas porque é bom para vocês se modificarem. É bom para nós nos modificarmos. E quando a gente está conversando aqui, nesse ambiente,
a gente está fazendo uma troca. Vocês não percebem a troca normalmente. Vocês estão pensando assim, poxa, aquele cara está lá falando e a gente está só aqui ouvindo. Eu estou ouvindo e absorvendo. Porque vocês estão trocando comigo. Mesmo se vocês não estiverem me olhando, se vocês não estiverem prestando atenção, vocês estão trocando comigo. Vocês estão trocando energia. Vocês estão trocando sensação. Vocês estão trocando aquilo que está tocando vocês. Pro bem e pro mal. Porque a gente não é anjinho. A gente tem pensamento bom e pensamento ruim. Todos nós temos. Não é porque a gente está dentro do centro espírita que nós vamos nos transformar em anjo. Todo mundo. Como diz o Sr. Roberto, um dia a gente vai chegar lá, mas hoje a gente ainda não é. Então nós não vamos transformar nada de diferente num primeiro momento. A gente vai trabalhar para construir isso. E essa construção se inicia no nosso dia com um bom dia. Quando a gente sai de casa e encontra uma pessoa que a gente não viu ainda, normalmente a gente tem o costume de dizer bom dia para as pessoas. É o normal. Nosso dia a dia é normal a gente dizer bom dia. Quando a gente acorda, a gente já está conversando com várias pessoas. Nossa energia está conversando com várias pessoas. Que não estão aqui no nosso plano físico, aqui parado, olhando para nós agora, mas estão aqui trabalhando junto conosco, por sinal. Vocês podem olhar para cá e achar o seguinte, esse salão está vazio agora. Negativo. Esse salão está bem cheio. Eu posso dizer para vocês, está bem cheio o salão. Por que quando a gente está acordando, a gente não dá bom dia para quem pode nos ajudar no nosso dia? Por que quando a gente acorda, a gente não conversa com Deus pedindo ajuda para esse dia? Por que quando a gente vai deitar, a gente não agradece pelo dia? Com quem está junto conosco o dia inteiro. E a gente aponta para cima porque é costume, né? Podia ser para baixo. Eu não sei onde é que está Deus, se está para cima, se está para baixo, se está para o lado, se está para lá, se está para trás, se está para frente, não sei. A gente tem esse costume de apontar para cima porque a gente aprendeu que, né, o céu é para cima e o inferno é para baixo. Então, nós levamos isso como sendo o básico, né? Céu e inferno. Para baixo da terra é o inferno, para cima da terra é o céu. A gente não consegue ter uma conexão perfeita com Deus se não tiver abertura no nosso coração para isso. Santo Agostinho, em uma passagem, ele explica que todo dia, quando ele terminava o dia, ele pegava um papel e anotava. E aí perguntavam para ele se ele estava fazendo ali, criando preces, fazendo ele. Não, eu estou anotando. Está anotando o quê? Aquilo que eu fui hoje. Aquilo que eu fui. Porque aquilo que eu acho que eu sou é uma coisa, aquilo que eu fui é outra. Então ele anotava ali todas as atitudes que ele entendia que não eram corretas, que ele tinha tido durante o dia. Eu fui ríspido com alguém, eu não me comportei bem, eu não agi da maneira correta, eu tive pensamentos ruins, eu tive isso, eu tive aquilo. Ele fazia uma lista. No outro dia ele fazia outra lista. E ele sempre dizia que esta lista estava diminuindo. Por que a lista dele diminuía? Porque ele estava olhando para ele. Ele estava se conhecendo. Ele estava sabendo quem ele era. O que ele fazia em cada situação. Então, se num dia ele tinha sido ruim com 5 pessoas, se no outro dia ele fosse ruim com 4, era um lucro. Eu costumo dizer isso, que nós como sociedade, há 200, 300 anos, nós matávamos gente. Nós matávamos gente.
Ah, mas a gente não evolui. Claro que a gente evolui, a gente não mata mais. Ah, mas tem alguns que matam. Tem. Alguns ainda matam. Alguns ainda estão engatinhando mais do que nós na caminhada evolutiva. Mas como sociedade, nós nos matávamos por duelo pela nossa moral. O cara feriu a minha moral, vamos duelar. Era lícito. A nossa sociedade aceitava isso há coisa de quê? 100 anos? Talvez menos de 100 anos, eu acho. Acho que até 30. Na sociedade, no mundo, existia ainda duelo. Menos de 100 anos. O que é menos de 100 anos em milhões de anos que a nossa humanidade já vive? E menos de 100 anos atrás a gente estava engatinhando e matando irmãos. Hoje a gente já, grande maioria da população, já não faz mais isso. Já é contra isso. Além de não fazer, é contra. Então vejam que a gente está evoluindo. Não é para a gente entrar em desespero de que a gente é ruim por natureza, como muitos me dizem. Mas eu tenho gênio ruim. Eu tenho aquela coisa ruim. Às vezes eu tenho vontade de fazer o mal. Sim, todos nós temos em algum momento. Todos nós em algum momento pensamos coisas ruins. Se nós não pensamos coisas ruins, bom, daí se vocês não pensam coisas ruins, algum de vocês já está aqui. Aí vocês já estão aqui ensinando. Se tiver alguém aqui, depois se manifesta para mim que eu quero bater um papo aí para aprender algumas coisinhas. Aproveitar, né? Vai saber quando Jesus vem de novo, pode ser que esteja... Se a gente não faz coisas, se a gente não pensa coisa ruim, se a gente não tem atitude ruim, a gente está pronto. Mas a gente não está pronto, a gente está aqui caminhando, engatinhando. Então o que a gente tem que aprender com isso? Aprender a nos conhecer, pensar as coisas ruins, jogar essas coisas ruins para longe. Eu vou ser 100%? Claro que não. Eu vou ser maravilhoso, perfeito? Não. Mas eu vou ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Essa é a nossa realidade. Eu não tenho que ser daqui a... Eu, Eduardo, não vou emagrecer 20 quilos em um dia. Mas eu posso conseguir emagrecer 100 gramas por dia. Daqui a um tempo, deu os 20 quilos. Se a minha ideia é emagrecer 20 quilos. Se a minha ideia é evoluir espiritualmente, eu posso começar aos pouquinhos. E o espiritual está muito conectado com o moral. A doutrina espírita ela tem isso muito próximo. Nós, na doutrina espírita, trabalhamos normalmente com a que a gente chama de fé raciocinada. As coisas têm que fazer sentido. E aqui está uma pessoa que, embora não pareça, é totalmente cartesiano. Para mim é preto no branco. Eu sou reto. Não tem curva. A maior dificuldade para mim é se a pessoa me disser assim, aquilo ali é assim porque é assim. Não. Não vai funcionar. Aí dizer que é assim vai me explicar por que é assim. E a doutrina espírita nos diz isso. Não aceita o é porque é. Vai lá e entende por que é. Se não fizer sentido para ti, pergunta de novo. Ainda não fez sentido? Pergunta de novo. Ainda não fez sentido? Pergunta de novo. Quantas tantas forem as vezes necessárias. A primeira vez que eu tive numa casa espírita quando eu era mais novo, eu imaginava que eu ia ver espírito voando por tudo quanto era lado. Eu pensava que se eu vou chegar num centro espírita, ponto, vai no centro espírita que vai ter espírito. Né? Então eu entro no centro espírita e vai começar a voar espírito por tudo quanto é lado. Nunca vi um espírito na minha vida. Nunca vi eu ver um espírito, nunca vi. E muitas pessoas, quando entram para a doutrina, se frustram. Cadê as cadeiras se mexendo, os nós voando, as pessoas... Cadê? Não estou vendo nada. A doutrina espírita é o estudo do fenômeno da comunicação espírita, entre os espíritos. E não o fenômeno. É um estudo. Tem gente que vê? Tem gente que ouve? Tem gente que sente? Tem. Hoje eu sinto. Não vejo, não escuto. Ainda.
Talvez um dia, quem sabe, se eles acharem que... Quando eu digo que eu não escuto, as pessoas falam assim, mentira tua, Eduardo. E vocês compararem com aquilo que eu falei pra vocês vão se assustar. Vocês vão dizer assim, mas pelo amor de Deus, o cara não falou metade do que ele escreveu. Falou umas outras coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque aqui eu não estou sozinho. Eu estou sendo intuído. Algumas coisas são as coisas que eu pensei em falar. Outras são coisas que eles me disseram para falar. Aí eu digo, o Eduardo vai lá e diz não, mas ele não escuta nada. Então, ele não escuta porque não quer ouvir. Porque, na verdade, nós estamos falando com ele. Se ele não quiser ouvir, ele não escuta. E às vezes eu não escuto mesmo. Mas eu sou surdo, completamente surdo para eles. Eles mandam eu fazer determinada coisa, eu não faço. Eu sou a pior pessoa do mundo? Não. Eu estou aprendendo. E faço de novo, e vou de novo, e luto de novo. Nós precisamos ter isso. Entender qual é o nosso espaço nesse caminho. Como é que a gente se movimenta? Como é que a gente escuta? E quem eu estou escutando? Meu coração. A intuição é uma vinda do meu coração. Ah, mas o meu coração está conectado com a espiritualidade. Tá. Que bom, está escutando coisas boas. Mas o meu coração está conectado com umas outras coisas. A gente vai ouvir coisa ruim. E aí vem a depressão, vem a tristeza, vem a dor, vem... Por quê? É onde eu estou me conectando, gente. É onde eu quero estar. Por isso que eu disse antes. A gente vai estar onde a gente quiser estar. Somos nós que decidimos. Ninguém vai decidir por nós. Ninguém vai nos pegar pela mão e nos jogar num outro lugarzinho e nos dizer, não, esse aqui é o meu anjinho, eu vou cuidar dele. Ou vai pegar pela mão e vai dizer, não, esse aqui é o capeta e vai lá para baixo. Não existe isso. Nós vamos decidir onde estar, pelas nossas atitudes, pela nossa mudança, pela nossa vontade. Então que nós, no dia de hoje, possamos entender qual é o nosso espaço na nossa mudança. A mudança lá fora vai ser feita pela mudança que nós fizermos aqui dentro. A transformação no nosso mundo, na nossa sociedade, só vai acontecer se nós transformarmos o nosso coração. Que sejamos nós o agente da verdadeira mudança dentro de nós. Que sejamos nós as pessoas a pegarmos aquilo que está para ir na nossa frente e trabalharmos. Que sejamos nós que com essas ferramentas que o mundo nos dá, possamos nos transformar. E mais, que sejamos nós aquele mundo que nós queremos ver lá fora. Muito obrigado a vocês.